durante a coletiva do técnico Renato. Que honra. Boa noite, Renato. Tudo bem? Boa noite. 2 vitórias seguidas importantíssimas nos minutos finais. Isso demonstra o coração que o time está pondo até o fim, 90 minutos, sem dúvida. Gás, determinação, o que representa em termos anímicos, né, de motivação uma vitória como essa. Se você me permite só estender um pouquinho, eu queria dar a tua opinião como esportista, um cara do futebol, de poder ver em campo, por alguns minutos que seja, Neymar e Ganso, 2 jogadores tão marcantes para a história do futebol brasileiro, atuando no Maracanã. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu colocaria também o Thiago Silva. A bola com eles, a bola respeita muito eles. São 2 jogadores muito acima da média. 2 jogadores a nível de seleção brasileira. Jogadores que o próprio torcedor adversário admira. São jogadores que é bonito de ver eles jogarem, em todos os sentidos. E são jogadores que fazem falta no futebol brasileiro. Pena que o Neymar, agora espero que ele não se machuque mais, que ele possa voltar, ter uma sequência muito boa, porque ele possa ajudar também a seleção brasileira, acredito que ele vai estar lá. E da mesma forma o Ganso. Então são jogadores que você olha e é bonito demais de ver. A gente admira, até porque hoje em dia, infelizmente a gente tem poucos jogadores desse nível. E quando a gente vê esses jogadores desse nível jogando, realmente é um colírio para os olhos. Em relação à vitória? A vitória é sempre muito importante, né? A gente conquistar os 3 pontos. Hoje, é sempre que eu peço para eles, a gente não pode desistir em momento algum. Enquanto o juiz não terminou o jogo, as coisas acontecem e nós brigamos, lutamos. Tivemos uma intensidade muito grande desde o início do jogo, buscamos o gol o tempo todo. E eu acho que pelo que nós fizemos em campo, a gente fez por merecer. Até porque a gente enfrentou uma equipe muito qualificada mesmo, que vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Então nós fizemos o nosso dever de casa novamente, nos descontos, da mesma forma que aconteceu contra o Bragantino. Mas é importante a gente ter conquistado mais 3 pontos, estamos com 6 pontos na tabela, estamos apenas 1 ponto atrás dos líderes. É importante isso, é o início do trabalho, também a gente não pode se empolgar muito, a gente tem muita coisa ainda para corrigir. Mas apesar do pouco tempo, eu tenho certeza que os jogadores têm feito o que a gente tem treinado, o que eu tenho pedido para eles, o que eu tenho corrigido eles. E a resposta é dentro do campo. Uma equipe com uma intensidade muito alta, que eu gosto de ver, com posse de bola. E a gente podendo dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante também. Ô Renato, eu vou seguir nessa toada aí, porque a gente na semana passada, depois da tua estreia na vitória contra o Bragantino, até a gente falou sobre a sequência de jogos, que em algum momento você ia ter que encurtar esse tempo, porque vão ter viagens e elas vão começar, né? Como é que é para você, e aí no sentido de grupo, do trabalho do dia a dia, você está com, eu vou incluir a vitória também na Sul-Americana, 3 vitórias seguidas, os 2 últimos jogos o time não sofreu gol. O trabalho em si, você encurta o teu tempo nesse sentido de que o time está rendendo em campo, você está gostando, porque vai começar a viagem, menos tempo de treinamento, aeroporto, enfim. E só um detalhe que eu queria saber de você, o que houve com o Thiago Silva? Que eu vi, ele botou na mão na coxa, conversou com você, ficou olhando o negócio dele sair ou não, queria só um complemento seu sobre ele, por favor. Eu acho que o pouco tempo que a gente tem, a gente procura aproveitar da melhor maneira possível, um pouco na prática, no campo, um pouco na sala de vídeo, porque, como você mesmo falou, a cada 3 dias tem um jogo, agora vão começar as viagens também, o desgaste ele é muito grande. E não é porque a gente tem vencido que a gente não tem coisas para corrigir. Melhoramos bastante, mas é importante a gente corrigir e a gente não tem esse tempo. Então a sala de vídeo ela é importante, mas eu gosto muito da prática também. Mas essa prática, praticamente a gente tem pouco tempo. O importante é que o grupo assimilou bem, já da maneira que eu gosto de trabalhar, que a comissão técnica trabalha. E a gente, como eu falei, a gente precisa melhorar, mas já temos um ganho muito grande, apesar do pouco tempo, entendeu? Eu acho que os resultados dizem isso, o que o nosso torcedor tem visto a equipe dentro de campo fazer é o trabalho. É um grupo bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo que quer, e isso é importante. E é lógico que daqui a pouco nós vamos ter dificuldades, como qualquer outro time, porque é difícil um treinador chegar num clube e não ter tempo para trabalhar.
Então, mesmo assim, a gente está conseguindo os resultados. Eu estou gostando da equipe, hoje eu gostei muito da equipe, pela intensidade que a gente teve, jogando praticamente o tempo todo dentro do campo do Santos, da maneira que eu gosto, uma equipe ofensiva, que não dá muitas oportunidades para o adversário. A tendência é ir melhorando. Então, quando a gente tiver esse tempo a mais, pode ter certeza que a gente vai melhorar ainda mais. Quanto ao Thiago, eu segurei ainda a última substituição, aí nós fizemos o gol, aí eu já tinha queimado a quinta substituição, foi no lance, acho que com o Neymar, lá dentro da área. A gente tem que esperar 24 horas para ele fazer o exame, para ver o que aconteceu na perna dele, tanto é que foi na coxa. Eu pedi para ele, nos últimos 2 minutos, 1 minuto, eu troquei com ele, com o Thiago, por causa da velocidade que ele estava sentindo na perna, coloquei ele de volante, coloquei o Thiago na zaga. Mas aí agora tem que esperar 24 horas, ele vai fazer o exame. Espero, né, que não seja nada grave, mas somente o resultado do exame que vai nos dar essa resposta. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Continua com o Jornada 14.902. Renato, queria te perguntar sobre a escalação. No primeiro jogo, você repetiu a escalação que vinha jogando, porque você não tinha tempo, né? Tinha acabado de chegar. Na última quinta, na Sul-Americana, você testou várias opções. Você chegou a pensar em alguma mudança para a escalação de hoje ou a falta de tempo, né? Só o seu terceiro jogo te fez repetir ainda a escalação? Obrigado. Bom, a gente fez uma boa partida contra o Bragantino. Então não tinha muito que mudar. O Ganso não começou essa partida porque ele jogou na quinta-feira. Ele ficou um longo tempo parado. Eu conversei com ele ontem. Ele achou melhor começar com outro jogador e ele entraria no segundo tempo, como aconteceu, justamente porque ele se desgastou bastante no último jogo e pelo longo período que ele ficou parado. Mas é bom, é importante eu procurar dar oportunidades para todo mundo, para saber conhecer alguns jogadores que eu ainda não conheço, conhecer as características deles. É um jogo atrás do outro, não tem muito tempo para a gente perder. Todo o tempo do mundo que a gente pode ganhar nos treinamentos, como eu falei, dentro do campo, apesar do pouco tempo, e no vídeo, quando eu corrijo dentro do campo, corrijo todo mundo. Quando eu corrijo o meu grupo no vídeo, é para todo mundo também. É o que a gente pode fazer no momento. E dependendo pelo desgaste, principalmente mais do que nunca agora, viagens e desgaste, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não perder mais nenhum jogador. Boa noite, Renato. Gil Pérez, do GE. Eu queria te perguntar sobre a sua última substituição, a saída do Martinelli para a entrada do Thiago Santos. Você já tinha falado no último jogo que o Thiago tinha pedido para jogar majoritariamente na zaga, só numa emergência ele jogar de volante. Sim, perfeito. Se foi por uma questão física do Martinelli ou se foi um objetivo seu de fazer uma mudança tática, de colocar 3 homens e soltar os laterais e no fim foi um lateral que fez o gol? Não. As duas coisas. Eu pedi para o Thiago entrar porque eu já estava conversando com o Martinelli uns 10 minutos antes e ele já estava mostrando um cansaço muito grande, porque ele correu bem. Então ele já estava cansado, eu falei, vai, segura mais um pouquinho, que já, até porque, como eu falei, você falou bem, o Thiago pediu só em uma emergência para jogar como volante, e era o único que eu tinha no banco, por isso que ele entrou no lugar do Martinelli. Justamente que o Martinelli estava bastante cansado e a bola aérea também, defensiva e ofensiva, ele é bom, juntamente com o Facundo e os 2 zagueiros. Então foi por isso que teve essa troca aí. Se eu tivesse um volante a mais no banco, além do Facundo que entrou, provavelmente esse outro volante teria entrado no lugar do Martinelli. Renato aqui, Yuri Duque do BTB Esportes, boa noite. Falando um pouquinho do herói da partida, que foi o Samuel Xavier, fazendo o gol ali no finalzinho. Durante o jogo, após a entrada do Neymar, ele teve um embate muito interessante como jogador. E até ele estava em um momento ali que ele dava o bote, vibrava com a torcida. Primeiro eu queria saber de você se de alguma forma você definiu o Samuel para ser esse marcador do Neymar ao longo do jogo. E se você já imaginava esse embate do jogador, já que o Neymar é um cara que busca muito esse 1 contra 1. E o segundo ponto, já visando o próximo jogo, o Fluminense tem uma partida contra o Corinthians, uma partida até difícil, fora de casa. Como você já planeja até mesmo já imaginando esse duelo? Eu sei que é cedo, mas já imaginando a longa distância, já que o Fluminense está na beira do G4. Obrigado. Bom, vamos curtir esse restinho de domingo, curtir essa vitória, entendeu? A gente merece, porque foi uma vitória sofrida, aguerrida, pegada, uma entrega muito grande, então vamos curtir. A partir da manhã, sim, a gente começa a pensar no Corinthians, é óbvio que é um jogo muito difícil também, mas não tem jogo fácil, seja pra gente, seja para o adversário. O Campeonato Brasileiro, como eu sempre falo, um campeonato longo, um campeonato difícil, e não tem jogos fáceis para ninguém.
Quanto ao Neymar, ele até veio brincar comigo depois do jogo. Pô, você botou um jogador pra me marcar o tempo todo. Eu falei, você quer o quê? Quer vir jogar livre? Então volta a jogar também. Eu falei pra ele, se me deixarem de jogar, eu jogo. Mas não coloquei especificamente o Samuel para marcar o Neymar. O Neymar é um cara que, no momento onde ele cai, ele é muito inteligente para jogar. Muito inteligente. Então, no momento que ele cai no setor, o jogador que está lá tem que pegar ele. Tem que marcar. Eu não especifiquei um jogador para sair atrás dele. No momento que ele caía em qualquer setor, como ele de vez em quando caiu ali, o Samuel pegava ele. Quando ele entrava por dentro, um volante meu pegava ele. E é pouco só para marcar ele. Pode ver que ele escapa, vai para um lado, vai para o outro. Realmente é um jogador muito diferenciado, que é bonito de ver jogar. Gostaria de tê-lo no meu time, mas está no adversário. Mas é bonito de ver o Neymar jogar. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. O Fluminense fez um jogo dominando as ações da partida, teve mais posse de bola que o Santos, mas encontrou um pouco de dificuldade na criação das jogadas. Está jogando com o Lima, que não é da posição exatamente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a atuação do Lima, esse momento que você está vivendo com o Ganso ainda um pouco fora de ritmo, sem o Renato Augusto, a chegada do Lescano. Eu queria que você comentasse sobre o seu setor de criação nesse momento. Porque eu conhecia bem o Lima, é um jogador que faz como segundo atacante, volta para ajudar em termos de marcação, principalmente porque a gente não tinha o Ganso nesse jogo, né? Então é lógico que você não pode comparar a criação do Lima com a do Ganso, mas o Ganso tem a qualidade do passe, a qualidade de saber jogar, bonito inclusive de ver o Ganso jogar. O Lima é um cara que ajuda mais em termos de marcação, mas é importante ter esses dois tipos de jogadores, até porque um não vai conseguir jogar todos os jogos. Então, o Lescano é um jogador que, como eu falei, eu ainda estou observando durante os treinamentos, as características certas, entendeu? Para daqui a pouco também, como ele teve na última quinta-feira a oportunidade, daqui a pouco tem oportunidade para ele também. Boa noite, Renato. Parabéns pelo resultado, Alana Fonseca da Mosaico. Então, como já falaram de Samuel Xavier, eu queria fazer uma pergunta para você, se você realmente pretende utilizar ele mais como ala, né? Em alguns momentos você colocava uma linha de 3, ele crescia e finalizava e acabou fazendo o gol. Minha outra dúvida rápida é sobre Hércules, que ele acabou sendo substituído. Foi por escolha sua mesmo, ou se você já estava prevendo o próximo jogo? Dependendo do que o adversário propõe para a gente, eu tenho que jogar com as peças. Então, no momento que eu vi que eu podia soltar os meus laterais, eu soltei os dois, segurei mais um volante para fazer sempre o terceiro ali, até porque tinha o Neymar em campo, né? Então foi dessa forma, inclusive, que a gente fez o gol. Quanto ao Hércules, ele falou que estava com a perna muito pesada no intervalo do jogo, mas no jogador que sentiu, e aí tivemos que tirá-lo. Foi por lesão mesmo. Amanhã é mais um jogador que vai fazer o exame para a gente constatar se tem lesão ou não, da mesma forma que o Thiago. Encerrar aqui, Renato. Boa noite, Renato. Pedro Ramalho, Sintonia Esportiva. Seus próximos jogos são contra o Corinthians, fora de casa pelo Brasileirão, Vitória em casa pelo Brasileirão, União Espanhola fora pela Sula e Aparecidense em casa pela Copa do Brasil. São 14 dias, 4 jogos e 3 competições. Eu quero saber como é o seu planejamento para poupar os jogadores nessa maratona e se provavelmente vai ser contra o Vitória em casa, levando em conta os outros adversários também. Obrigado. Trabalhar em clube grande é o que dá, né? Tem que disputar muitas competições e o desgaste é muito grande, por isso que tem que ter um grupo bom, um grupo grande, porque tem horas que você tem que poupar, tem horas que você vai perder um jogador por uma lesão, porque a perna está muito pesada, o jogador está cansado, então é por isso que eu sempre falo para eles, o jogador tem que estar preparado. Ele não pode se preparar em 2, 3 dias porque ele vai jogar, ele tem que estar preparado a qualquer momento que o treinador chamar, ele tem que dar quando dá o recado. Então, se me perguntar se vai poupar aqui, vai poupar lá, jogo a jogo. Jogo a jogo a gente vai vendo o que vai acontecendo, vou falando com os jogadores, como eu falei, um jogador que está muito cansado, com a perna muito pesada, é lógico que você tem que poupar, porque com certeza ele vai ter uma lesão. Mas isso aí, quem vai me dar a resposta sempre são os jogadores. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, gente. Ninguém vai perguntar se eu vou dar meu DVD para o Neymar?